Discursos Cultura na TV. Contos de Guimarães Rosa. Primeira aula, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, com José Miguel Wisnik, professor de literatura brasileira da USP, músico e ensaísta. O nosso assunto é uma introdução a Contos de Guimarães Rosa. Hoje nós vamos falar do mais famoso dos contos, do primeiro livro do Guimarães Rosa, que é Sagarana. E é um livro que termina com um conto que deu um extraordinário filme de Roberto Santos, que é A Hora e Vez de Augusto Matraga. A Hora e Vez de Augusto Matraga é a história de uma grande virada que se dá na vida de um proprietário de fazendas, de um rincão distante do sertão mineiro e que se chama Augusto Esteves, ou então conhecido como Nhô Augusto, né? Este proprietário tem desde a primeira cena do conto todas as características que a gente reconhece no mandão do interior brasileiro, coronel do interior brasileiro, como tradicionalmente chamamos essas figuras. Seu Augusto, eu mesmo. Viemos a seu chamado. Por ordem. Para início, não gosto de elogio em boca própria. E valentia não se prova com palavras. Sendo proprietários, são ao mesmo tempo todo poderosos na região de sua influência e fazem dali o que querem, não é? Como querem, e, portanto, impõem uma lei, que não é lei, na verdade, porque lei é aquilo que, por definição, se impõe a todos igualmente, e, portanto, que paira acima de todos. Não é isso, no entanto, que acontece no sertão brasileiro, né? Na verdade, essa é uma questão profundamente brasileira. Até que ponto a lei é introjetada e até que ponto ela é manipulada por quem tem o poder sobre ela, né? Esta questão brasileira, por excelência, está profundamente tratada nos textos do Guimarães Rosa. Vamos parar com esse pagode, seus fios da égua! Tô mandando! Tô mandando! E começa aqui, justamente numa festa de novena no Arraial, onde se dá no fim da festa, as famílias já tendo ido embora, há uma espécie de uma brincadeira, algo cruel, em que se cria uma situação de uma espécie de leilão em torno de duas pobres prostitutas que estão ali. Uma delas seduzida pela ideia de namorar um capial que se interessa por ela, né? Então, portanto, uma pobre moça, ao mesmo tempo dita ali, né, mulher à toa, que não pertence, portanto, à ordem familiar e que, naquele momento, é vítima de uma certa algazarra, né, que a festa cria sobre quem que arremata em leilão. Aquelas duas prostitutas, né, sertanejas, pobres e feinhas, né, não atraentes, portanto, despossuídas de qualquer, vamos dizer, poder, né? E naquela situação, justamente, é que nós vemos Nhô Augusto Esteves, aparecer e intervir. Se posso mais. É melhor parar com isso, eu chamo seu padre. Pois estou dando 9 para acabar. 9. Falei. $50. 50, já disse. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Mas isso, no entanto, nós entendemos imediatamente no contexto do conto que isto é um traço típico, né, desta personagem e se
reproduz em todas as dimensões da vida dele, né? Logo em seguida, vemos a esposa se queixar, né? Ela com a filha, do desleixo e da desatenção e dos maus tratos com que ele, através dos quais ele se relaciona com elas. Não quero dormir. Ninguém está lhe perguntando. Eu quero ir na quermesse. Eu já te mostro a quermesse. Não me bate! Não me bate! Quero ir na quermesse! Mãe! Ela não anda boa, meu. Filha de criança. Mãe! Senta aí, você. E, portanto, ele também, na esfera familiar, né? Além daquela esfera, vamos dizer, pública da festa local, ele, vamos dizer, simplesmente se arroga o poder de se utilizar dos outros. A mulher, justamente, pelo que sabemos então nessas primeiras situações, ela está desejosa secretamente de fugir com outro homem que tem para ela a atenção que o marido não tem. E essa situação, quando se consuma, né, e o Augusto fica sabendo disso através de um seu recadeiro, que é Kim Recadeiro, que vem e conta a ele que a casa caiu, né, porque a mulher fugiu com outro. Diante disto, a situação, ou a resposta, vamos dizer, típica do mandão coronel brasileiro é imediatamente fazer funcionar a regra da vingança, não é? Porque, na verdade, podemos entender nesse contexto que não há lei acima dos poderosos e, em vez disso, vigora uma coisa que nós podemos chamar de regra e não de lei. Não é? Regra é a palavra que o jagunço Joãozinho Bem vai usar lá no fim do conto, dizendo que ele tem que vingar, e ele nem pode deixar de vingar, porque esta é a regra sertaneja. A palavra regra é boa aqui, não é? Porque, em oposição à lei, que seria aquele valor que paira acima de todos, e vamos dizer, cujas responsabilidades se distribuem por todos, regra é aquilo que funciona como um princípio de aliança e de vingança. Eu podia ter resistido, mas era negócio de honra, com sangue só pro dono. Pensei que o senhor podia não gostar. Eis na regra e feito. Chama, meus homens! No mundo da regra, o poder arbitrário beneficia os meus aliados e se volta contra os meus inimigos, né? Existe um dito conhecido no sertão brasileiro, né, e representativo do mundo patriarcal sertanejo, que diz o seguinte: para os amigos, tudo; para os inimigos, o rigor da lei. Então, esta ambiguidade que esse conto expõe, e levando esta ambiguidade a consequências inteiramente surpreendentes, não é? Porque o que acontece com Augusto Esteves é justamente que ele, de tal modo, extrapola, né, nos desmandos,
que todo o seu poder, os desmandos do mandão, se voltam sobre ele mesmo. Vou lá. Vou lá! Patrão! Patrão! Não veja mal em mim, patrão. Mas todos no lugar estão falando que o major, mais outros grandes, querem pegar o senhor à traição. Estão espalhando. Ai, O senhor dê perdão para minha boca, que eu só falo o que é preciso. Estão dizendo que o senhor nunca respeitou a filha dos outros, nem mulher casada. E mais, que o senhor é que nem Cascavel, que quem vê tem que matar por obrigação. Estou lhe contando para mal do senhor não querer facilitar. É melhor arranjar outros companheiros para o senhor não ir sozinho. Eu não, porque sou medroso. Mas se o senhor quiser, também vou junto. pra fazer o quê? Boi capado no chifre. Quando ele vai querer se vingar da mulher e do homem com quem ela fugiu, ele fica sabendo, no entanto, por Kim Recadeiro, que os seus capangas não querem mais ir com ele e estão agora com o Major Consilva, né? Ou seja, além do desleixo familiar, né? da arbitrariedade no trato público com os outros, né? Na festa da novena, ele também desmandou a administração das suas propriedades e dos próprios capangas, que são uma extensão, né, desse poderoso local. Então tudo isso se volta contra ele, e ele sofre, portanto, na carne aquilo que com muita naturalidade ele impunha a quem fosse, né? Então, temos aqui um senhor Augusto Esteves, que agora é um proprietário sem propriedade, um chefe sem comandados. Tempo do bebô acabou, cachorro! Arreda daí, piolho! Um pai de família sem mulher e filhos, né? Surrado, marcado a ferro, por ordem do Major Consilva. Apesar de toda a violência que ele sofre, ele não morre, e quando é marcado, né, na nádega com a marca de gado, né, a marca do proprietário Major Consilva, portanto rebaixado à condição de bicho e coisa, nessa hora em que ele é marcado, ele dá sinal de vida e se atira a ele mesmo. Num salto no vazio, ele se atira no barranco e cai numa grota onde ninguém mais pode vê-lo, né? Como ali estará também um bezerro morto, os urubus, né, sobrevoam nos dias seguintes aquela área e ele é dado por morto, né? Mas, em vez disso, o que acontece é que estão lá e moram nas dobras profundas, né, deste fundão em que ele caiu, né, moram um casal de pretos, que são, portanto, vamos dizer, excluídos imemoriais do Brasil escravo, não é? E podemos dizer assim, mal abolido, né, na escravidão. Mas que estão lá ao mesmo tempo como uma espécie de fundo profundo, eu posso insistir nisso, fundo profundo do coração do Brasil, né, do coração enigmático e miraculoso do Brasil. Porque esses dois é que o recebem e cuidam dele e o tratam, né? E escutam os seus gritos de dor, os seus delírios de febre.
ela, essa mulher que responde aos chamados quando ele chama por uma mãe, não é? Que ele mesmo não teve a rigor. Então, nessa passagem, né, que nós temos, ele reduzido a coisa, ou bicho, não é? Dado como morto, portanto, confundido com o bezerro morto, não é? E comido de urubus, é que ele, no entanto, renasce, não é? Dolorosamente, através do modo como ele é recebido por esse casal que cuida dele e para o qual, como eu disse então, os atendem se tornarão como se seus pai e mãe, né? O que será dito depois. E nesse momento pungente em que ele grita mãe, essa mãe preta que vem desse universo profundo da escravidão, que remonta ao inconsciente brasileiro, a história colonial brasileira, ela o aceita como filho, no sentido de que ela se desvela por ele e é cuidado por eles, que ele então passa um longo tempo de restabelecimento. Nós entramos num período em que o tempo passa, a princípio sentimos os primeiros dias da dor, depois aquilo se expande em meses, depois são anos. Foi o anjo São Gabriel que encontrou Nossa Senhora e a salvou rezando Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, o Senhor toca as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Na verdade, a certa altura se dirá que 6 anos e meio se passaram neste exílio do mundo, não é? E nós podemos perceber ali a indicação de que a volta dele, não é? E o seu retorno à vida e o seu confronto com o Joãozinho Bem-Bem, o grande acontecimento, a sua hora e vez, se dará então em torno dos 7 anos, tempo mítico, né? Tempo arquetípico vamos dizer, da transformação, né? De um ciclo de vida que se completará através dessa expiação, porque ele sofre de tal modo, né? As dores, o sofrimento, o abandono, que ele experimenta o inferno, né? Ouve disso das rezas engroladas, né? Misturadas de africanismos, né? Das rezas que eles, os dois pretos, rezam para ele. Mas de um padre que vem também, ele fala, né? Da força da recuperação e da salvação. Agora parece que acalmou de vez, pois foi hoje e pediu para chamar o senhor. Quer se confessar, ter perdão dos pecados. Deus está fechando aquela sangueira, padre. Alguém sabe que ele está com vocês? Ninguém não, senhor. E ninguém procurou? Ninguém. Será que Deus ainda tem pena de mim, padre? Tem. Mas com tanta ruindade, com tanto pecado nas costas. Tem. Mas, padre... Tem. Deus me despora pela rédea e não tira o estribo do pé de arrependido nenhum, desde que se entregue a ele todos os pensamentos de vingança e ódio. É o que estou querendo, padre. E ele passa justamente como quem experimentou o inferno, passa a desejar uma espécie de contrição, não é? Renunciante a tudo que ele foi, não é? Mas do qual ele foi dejetado, não é? Ele passa a desejar uma salvação que ele formula, no entanto, de maneira muito própria, não é? Quando ele diz, para o céu eu vou, nem que seja a porrete. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei... Pro céu eu vou e vou mesmo, por meu, por mal. Pro céu eu vou, nem que seja porrete. Pro céu eu vou, pro céu eu vou. Tem uma ensaísta chamada Valnice Nogueira Galvão, que num livro chamado Mitológica Rosiana, tem um ensaio muito esclarecedor sobre esse conto. Ela diz isso, é como se o conto fosse uma espécie de história de santo, né? Uma história pia, né? Na origem da vida de um santo, como em histórias populares em que se conta a vida de um santo, né? Como que
este Augusto se tornou Matraga, e no nome Matraga, como nós vamos ver, está cifrada uma legenda, né? Uma figura legendária, né? Que passou a ser conhecida assim, não pelo seu nome, vamos dizer, de batismo, o nome pessoal, Augusto Esteves, nem pelo nome de coronel, Nhô Augusto Esteves, mas pelo nome popular e legendário, santificado de Augusto Matraga, né? Então, nome que ele assume justamente pelo seu, vamos dizer, sacrifício final, pela sua transformação final. Para o céu eu vou, nem que seja a porrete, né? E isso diz a Valnice, que é como se houvesse assim como tem em São Francisco, a efígie do santo, né? E um lema, uma divisa que caracteriza, é como se Augusto Matraga pudesse ser visto como um santo. Se a gente imaginasse a possibilidade desse santo, com a sua efígie, a marca que foi marcada a ferro nele, que é um triângulo dentro de um círculo, e embaixo escrito, como na melhor tradição, né, da vida de santos, da hagiografia, para o céu eu vou, nem que seja a porrete. Essa marca de gado, que diz a Valnice, então pertence à tradição das marcas de estigmatização, ou marcas de ignomínia, não é? Quando são postas em alguém para rebaixá-lo, para diminuí-lo, para marcá-lo para sempre. No entanto, diz a Valnice, essa marca, curiosamente, aí vai vamos dizer, a grandeza narrativa do Guimarães Rosa. Essa marca, um triângulo dentro de um círculo, é duplamente uma marca de perfeição, de desejo de totalidade e, portanto, de transcendência, de superação. A marca aí não é só do Major Consilva, né? A marca é do Guimarães Rosa, que é uma marca de totalidade, de integração, que acaba sendo a marca daquilo que vai ser o movimento dele, de salvação, de reencontrar-se com o sentido da vida e da morte. Cada um tem sua hora e sua vez. É a minha vez a de chegar. Juro. E isso vai acontecer através, então, do longo caminho, né, ou do longo tempo em que ele leva os dois pretos para uma pequena propriedade, um sítio onde ele tinha, no Tombador, e lá fica como uma espécie de um doido que trabalha de noite, né, para os, digamos assim, descendentes de escravos que lá estão e que passam a ser como seus pais, e ele serviçal. Então nós temos, na verdade, uma inversão das relações sociais, né, em que o proprietário se torna, né, o serviçal devotado daqueles que, de todo modo, o salvaram, né? Então é um outro extremo vamos dizer, da formação social brasileira. Em meio a tudo isso, num certo momento, a passagem, né, pelo lugar onde estão, de um famoso, famigerado jagunço chamado Joãozinho Bem-Bem. Seu Joãozinho Bem-Bem, conhecido em todas as bandas do sertão como o amedrontador e terrível, né, e ao mesmo tempo venerado, e que reconhece imediatamente em Augusto Matraga, por uma misteriosa identificação, reconhece nele uma figura excepcional. Matraga, por sua vez, o convida a se arranchar na sua casa, né, com os seus homens, né? E ali estão, e nessa ocasião, inclusive, Matraga demonstra, né, a convite a sua capacidade de lidar com armas e a sua pontaria, e, portanto, a sua perícia de jagunço em potencial. Nesse momento, fica claro que integrar-se a um grupo jagunço seria realmente, abriria a possibilidade de partir em direção ao Major Consilva, não é? E a mulher que vive com o outro, em suma, restabelecer, vamos dizer, o seu poder perdido sobre sangue, não é? Um circuito de violência. Essa tentação, ele, no entanto, recusa. Homem vai comigo,
E a mulher fica e chora. Tô aqui quase contente, mas agora vou-me embora. Como a noite traz o dia, com presteza ou com demora, terá quem anda comigo, sua vez e sua hora. Seu Joãozinho Bembem diz com orgulho que o bando dele, ele só faz as mortes que ele manda, não é? E que ele tem critérios. E diz assim, as mortes do meu bando comigo é só morte legal, ele fala, não é? O que é uma palavra ironicamente usada nesse contexto, porque justamente sabemos que o que falta ali é a instância da lei, não é? Não há nada que discrimine o que é legal e o que não é legal. E justamente porque não há lei, é que se mostra a gama da medida e da desmedida humana de maneira tão imensamente variada, né? Porque então, não havendo lei, é cada um que manifesta diferentes disposições. Então, na verdade, o mundo do Guimarães Rosa expõe, vamos dizer, uma espécie de humanidade num mundo que não sofre as pressões da lei e que, portanto, está sujeita justamente a se deparar, assim, a nu, com os impulsos, com as violências, com os desejos, ao mesmo tempo com a compaixão, com a solidariedade, não é? Então essas várias dimensões ficam sujeitas, na verdade, à humanidade, não é? Como eu falei, já que não há a lei, não é? E como eu disse agora, insistindo, o jagunço é uma espécie de coronel no reverso da mesma moeda, não é? E o que, aliás, o Joãozinho Bembem está dizendo é que ele acabou de vir porque ele estava ajudando um amigo que é um coronel num outro lugar contra outro. Até um dia, mano velho. Se mudar de ideia, já sabe. Nós estamos aqui, como eu disse, naquele momento em que Augusto Esteves recusa o chamado de Joãozinho Bembem, fica ainda como se fosse maturando algo nele. Uma busca que não ganhou forma, mas um dia parece que aquilo se expande e se irradia para fora dele na própria natureza, né? Que surge solar, né? E através de bandos de pássaros, né? De aves, de maitacas que passam em coro, e parece que mostrar a ele que algo precisa ser buscado, que é a hora de um movimento, de um desprendimento, e é o que ele vai fazer então, despedindo-se agora daqueles que o acolheram, né? Aquele homem e aquela mulher, e parte. Por onde você me levar, bichinho valente.
Eita, mundão rasgado. Lá vou eu, meu povo. Na verdade, parte como se fosse levado. Ele aceita um jegue, né, onde ele vai. A maneira do imaginário cristão, né, ele vai meio que levado pelo jegue. Né? No caminho, encontra um cego, por sua vez, que tinha um guia menino que fugiu e quis roubar o bode, mas o cego conseguiu segurar o bode, né? Mesmo o cego, jogar umas pauladas no vazio, afugentar o menino que fugiu, e o cego vem andando pelo sertão puxado pelo bode, que o leva aonde for. Né? E ele vem, é um cego cantador, né? Que vem cantando uma canção que, de certo modo, prefigura o que vai acontecer em seguida. Mas nós podemos dizer que Augusto Matraga, ele também está sendo levado como um cego, levado por um bode, ele está sendo levado por um jegue para o seu próprio, né, destino. E nesses casos, não tem erro, né? O caminho, mesmo deixado ao acaso, leva de volta ao começo. Viva! Tá vendo, mano velho? Quem é que não se encontra nesse mundo? Foi andando no pasto pra lá e pra cá, capim que acabou, tá pra acabar. Fico satisfeito por lhe ver. Se a banca quer como se estivesse em minha casa. Não queria incomodar. Tô vendo que o senhor tá com pouco prazo. Falta ajustar umas contas para não deixar rabo para trás. O lugar onde ele vai chegar é perto do Murici, né? Onde ele viveu e de onde ele partiu, e, portanto, a história vai completar um círculo, né? Onde ele se encontrará consigo mesmo pelo outro lado. E aí é justamente que ele chega no lugar onde está novamente lá o bando de Joãozinho Bem-Bem. Ele, ao chegar, quer dizer, ele se deparar com Joãozinho Bem-Bem numa situação que é, por sua vez, exemplar de tudo isto, né? Porque um dos participantes do bando integrantes do bando de Joãozinho Bem-Bem foi morto por um rapaz, né, cuja família agora é objeto de vingança, né? E Joãozinho Bem-Bem fez ali um serviço, mas antes de partir para outro, se considera que tem que vingar aquela família, na qual só existe um velho, dois rapazes e meninas, né, que choram diante da ameaça e que vão ser mortos pelo bando, né? E o velho vem pedir, né, na frente de Augusto Matraga, né, que vai agora ser Matraga, vem pedir a ele, a Joãozinho Bem-Bem, que perdoe, né, aquela família, aquelas pessoas desprotegidas ali, mas é nesse momento que Joãozinho Bem-Bem diz que não é possível, né, porque não se pode desacreditar a regra da vingança. É a regra, diz ele, como se fosse, ele diz assim de maneira honorável, né? Tudo isso é dito, e aí esse é uma coisa fundamental no tom da narrativa, que tudo isso é falado num tom, numa dimensão de grande nobreza, né? A de Joãozinho Bem-Bem. É com grande nobreza que ele exerce a regra da vingança. E como sabemos, ele é admirado por Augusto e, por sua vez, é admirador, né? Existe uma recíproca admiração. Traz tua gente, velho. Tem piedade de todos nós, seu Joãozinho. Quem é que teve pena do juruminho baleado por detrás? Então lhe peço, seu Joãozinho, que dê ordem para matar este negro velho que não presta para mais nada. Mas não mande judiar deles. Eles não têm culpa nenhuma do que fez o pai. Pelo sangue de Cristo, pelas lágrimas da Virgem Maria. Lhe atender não posso e com o senhor não quero nada. É a regra. Senão, quem mais havia de querer obedecer um homem que não vinga a gente sua morte de traição? É a regra. Um dos rapazinhos tem de morrer de tiro ou de faca. Perdão para nós todos, seu Joãozinho.
Pelo corpo de Cristo, na sexta-feira da paixão. Cala a boca, velho! E traz tua gente que é melhor. Pois então, Satanás, eu chamo a força de Deus para ajudar a minha fraqueza contra a tua força maldita. Não faz isso, amigo. Não faz isso que o desgraçado velho está pedindo em nome do Nosso Senhor e da Virgem Maria. E o que vocês estão querendo fazer com ele é coisa que nem Deus não manda e nem o diabo não faz. Você tá caçando com a gente, mano, velho? O velho pede, então, que ele seja a vítima, não é, dessa cadeia vingativa e não os familiares. Não é? Mas Joãozinho Bembem diz que não, pelo menos um dos rapazes vai ter que morrer, até ele dá a prerrogativa da escolha para o velho, pode escolher qual dos dois. Não é? E as moças, ele diz também com muita dignidade, ele não acha que essa coisa de mulheres um pouco já o desfibram, mas pelo menos para o seu bando eles têm que usufruir. Portanto, há um estupro e morte em questão. Dito isso num tom elevado, não é? Dentro daquele tom da reverência sertaneja. Isso é escrito de uma maneira com uma sutileza, não é? E ao mesmo tempo um encantamento, e ao mesmo tempo expondo, né, da maneira mais nua possível, uma certa crueza do que nós chamamos a cordialidade brasileira. Não é? Porque a ideia de cordialidade é chave para a interpretação do Brasil. Tem um livro muito conhecido, né, famoso, importante como clássico da interpretação do Brasil, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, o grande historiador, pai do Chico Buarque de Holanda, né, que diz ali, usa essa expressão, o homem cordial. O homem cordial brasileiro não quer dizer que seja o homem que é só um benemérito e que ele é bonzinho. Né? O homem cordial, nesse conceito, é aquele que age pelos impulsos e pelo arbítrio. Cordial, age pelo coração. Né? Portanto, pelas alianças e pelas vinganças. Então, ele é cordialíssimo e cruel. Chamemos a atenção ainda para o nome, evidentemente, irônico, Joãozinho Bembem, de toda a cordialidade brasileira, quer dizer, esse traço afetivo da linguagem coloquial, popular brasileira, né? O diminutivo, Joãozinho, e ainda assim o Bembem, que ressoa duplicado, né? Neste... E se trata, porque de fato não se trata no Guimarães Rosa de colocar um personagem simplesmente como se fosse mal, o mal contra o bem. Na verdade, é uma análise, né, da complexidade de uma sociedade, de uma cultura. Estou pedindo como amigo. Pois pedido nenhum desse atrevimento eu até hoje nunca que eu vi nem atendi. Pois então, meu amigo, seu Joãozinho Bembem é fácil. Mas tem primeiro que passar por cima de eu defunto. É ali, diante desse Joãozinho Bembem, né, ao decretar que aquela vingança será feita, é ali que Augusto Esteves sente o momento oportuno, né, da grande virada, a sua hora e vez. Segue-se a luta, né, de morte entre Joãozinho Bembem e Matraga. Essa luta, nós podemos dizer que ela é como seria aquela luta do Grande Sertão Veredas, né? O diabo no meio do redemoinho. Pelo menos ela é um redemoinho, né? Em que nós podemos dizer, ali nós lemos assombrados, né? Uma intuição desta luta de morte cordial. Isto é espantoso, é pungente, é cruel e é irônico, não é? É profundamente engraçado e tão humano, ao mesmo tempo cruel e terrível. Eles se entrematam, não é? Augusto Matraga, não é, sangra dos tiros levados, mas ele rasga a barriga de Joãozinho Bembem, da qual saltam os intestinos como cobras.
Se entregue, mano, que eu não quero lhe matar. Joga a faca fora, dá viva a Deus e corre, seu Joãozinho Bembem. Mano, agora você vai me dizer quantos palmos tem do calcanhar ao cotovelo. Se arrepende dos pecados, que senão vai sem contrição, vai direitinho pro inferno, meu parente, seu Joãozinho Bembem. Pra fazer bem pro meu irmão, não vejo ano, dia e mês. Vou com Jesus no coração, pra minha hora e minha vez. Andei meu andar, andei. Essa luta se dá entre os dois, eles trocando protestos da mais elevada estima e consideração. Né? É quando um diz ao outro a cada vez, você é meu amigo, né? Meu irmão, e a cada um louva o outro, a grandeza do outro. Né? Quando caem, então, os dois e morrem, o populacho em volta, que quer entrar em um coro, né? Cantando ao fim e a derrota de Joãozinho Bembem, né? Augusto Matraga, já agonizando, né? Ele severamente proíbe que qualquer desrespeito seja feito àquele grande homem, né? Que por sua vez declarou isso dele, antes de que ele morra em seguida. Por isso eu acho que essa é a grande intuição deste livro Sagarana, no sentido de que o livro todo converge para essa visão dessa luta, porque o livro está todo cheio nos vários contos de lutas de morte, de disputas, de desmandos, etc. Mas aqui ela gira sobre si mesma, como se fosse a contradição, né, de uma sociabilidade baseada numa cordialidade que é ao mesmo tempo violenta. Estou no quase, mano velho. Morro, mas morro na mão dos homens mais valentes que já conheci. Eu sempre disse que você era bom mesmo. É só assim que gente como eu tem licença de morrer. Quero acabar sendo amigos. Feito. Mas agora se arrepende dos pecados. E morre logo como um cristão que é pra gente poder ir junto. Bobajada, mano velho. Acabou! Acabou! Para com isso, cambada de jequerés! Para! Depois enterra bem direitinho o corpo. Em chão sagrado com muito respeito. Esse aí é meu amigo, seu Joãozinho Bembem. Existe uma tradição, né, desde a tragédia grega, os gregos chamam, por exemplo, a vítima sacrificial de pharmakos, né? Que é o bode expiatório, aquele que é sacrificado num rito violento, mas através do qual se canaliza a violência, como se a violência se superasse ali. Curiosamente, a palavra pharmakos é o substantivo masculino correspondente ao substantivo neutro pharmakon. Pharmakon é que dá a palavra fármaco, farmácia, remédio, droga, que é ao mesmo tempo aquilo que pode matar e salvar, veneno e remédio, né? Então, a ambivalência, né, do bode expiatório, a ambivalência da vítima sacrificial, que é, portanto, um tema universal, Guimarães Rosa trouxe aqui para o centro da questão brasileira de uma maneira inteiramente original, inteiramente própria. Deixa, padre. Quero morrer aqui mesmo. Tô claro. Diz pra minha gente, padre, o meu nome. Não! Matraga não é Matraga, não, é Augusto Esteves. Né? Se diz isso no começo. E no fim ele é chamado de Matraga, depois do sacrifício. De onde vem esse nome? Então a Valnice sugere isso. Por um lado, está ligado à matraca, né? Matraca é um instrumento de procissão, né? Não sei quantos de vocês conheceram isso, ouviram falar, etc. Existia, né, nas procissões.
Um instrumento que faz um barulho característico, que acompanha o cortejo, né? Matraca, portanto, está ligado ao universo religioso. Mas, ao mesmo tempo, na hora que ele resolve peitar o bando de Joãozinho Bem-Bem, nessa hora, os tiros pipocam, né? Ou se diz assim, matraqueando como numa panela de assar pipoca, né? Matraqueando. Então, o matraquear dos tiros. Portanto, podemos dizer que é religião e guerra, né? É o santo guerreiro que está colocado no nome, esse duplo sentido da palavra matraca, né? Ruído de bala e instrumento ritual da procissão, não é? Mas a Valnice sugere também uma outra coisa interessante, matraga, porque esse matraca que vira matraga pode nos remeter, ela sugere, ela interpreta, o tragos, que é o nome do bode expiatório, o bode do qual vem a palavra tragédia, portanto a vítima sacrificial. E nós falamos justamente que ele quando ele está indo para o lugar, não é, no qual tudo isso se dá, ele encontra um cego conduzido por um bode, não é? Então, de todo modo, esta simbologia está ali presente e o Guimarães Rosa fez disso, portanto, como eu disse, uma síntese de todas as questões com as quais ele estava lidando no livro. Vim aqui só para dizer, ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer, que seja pra melhorar.